O lado B de Brasília. Eles são poderosos, mas são gente como a gente. O lado B dos protagonistas da história e da política. O lado B de Brasília conversa hoje com a senadora Simone Tebet, que é um dos nomes que circulam como uma possível terceira via nas eleições presidenciais do ano que vem. Simone tem uma atuação destacada também na CPI da Covid e há 4 anos está na lista dos 100 cabeças do Congresso. Ela foi a primeira mulher a presidir a comissão mais importante do Senado, a de Constituição e Justiça. E além dessa atuação, hoje conhecida nacionalmente, ela já foi deputada estadual, prefeita 2 vezes e vice-governadora de Mato Grosso do Sul. Na internet há muita informação sobre a atuação política de Simone Tebet, mas pouco sobre a vida particular dela. E hoje a gente vai focar mais neste lado B. Nesta conversa, a senadora fala um pouco da família dela, como é que é a rotina dentro de casa, também que ela gosta muito de ler e chega até a indicar 2 livros, A Audácia da Esperança, de Barack Obama, e o best-seller Como as Democracias Morrem. Bom, então a partir de agora a gente vai falar um pouco mais sobre o lado B de Simone Tebet, mas antes ela vai contar pra gente como é que ela entrou na vida política. A minha entrada na política é um pouco ortodoxa, um pouco diferente de todas as experiências, ou pelo menos depoimentos que eu ouço das minhas colegas, porque eu sou filha de um homem público. Quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai entrou para a vida pública e não parou mais. Então, na minha cabeça, né, de uma família, inclusive árabe, mais tradicional, a grande figura política da minha família era um homem, que especificamente era meu pai, e um homem que tinha uma grande credibilidade no Estado. Acontece que a minha vida profissional é muito parecida com a do meu pai. Eu fui fazer faculdade no Rio de Janeiro, na mesma faculdade que meu pai. Depois eu voltei para o meu estado, meu pai dava aula, eu comecei a substituí-lo nos bancos das universidades, na cadeira de Direito Administrativo. E quando ele saiu candidato para se reeleger senador, ele entrou em licença e eu acabei ocupando a cadeira dele. E automaticamente comecei a dar aula de direito público, que é exatamente direito administrativo, como é que se administra uma cidade, um estado, um país. E fui trabalhar na Assembleia Legislativa, e ali as pessoas me descobriram. Mas como? Você tem uma filha que tem veia política, que entende de gestão pública, como é que ela não entra para a vida pública? E meu pai levou 4 anos para me convencer, porque eu era apaixonada por política, mas para mim política era aquela coisa de fazer nos bastidores. Então, Juliana, eu ia para as ruas, os movimentos sociais, eu fui direta já, eu fui fora colo, eu sempre engajada nas campanhas eleitorais, eu ajudava a empacotar santinho, né? Ia para os palanques ajudar a mexer com o caminhão de som, mas nunca me imaginei entrando para a vida pública. Então, de uma certa forma, quem abriu as portas em todos os sentidos, aliás, quem me empurrou porta dentro foi meu pai, porque eu fiquei 4 anos em dúvida. Não, eu não sei, não tenho capacidade, não sou experiente, né? Não tenho como me apresentar ao eleitorado. E eu devo, portanto, nesse aspecto, ao empurrão de um homem. Olha que coisa boa. Foi um homem que falou, não, somos em 4 irmãos, eu tenho 2 irmãos do sexo masculino, mas acabou sendo eu, a filha mais velha, a entrar para a vida pública. A senhora falou que foi fora Collor e hoje a senhora trabalha com o Collor, né? Como é que é isso? Eu acho que assim, é meu colega, eu tenho que o respeitar, e é importante dizer, né, Juliana, essa é a beleza da democracia. Ele depois foi absolvido e foi eleito pelo povo de Alagoas. Eu preciso respeitar a população de Alagoas e o trabalho do senador, que, diga-se de passagem, inclusive enquanto esteve na Comissão das Relações Exteriores, como presidente da CRE, fez um belíssimo trabalho, né? Mas, assim, eu acho que ele também tem experiência e reconhece, né, que houve na história dele um passado que não pode ser escondido, ele é público, né? Então, assim, não tenho muito contato com ele, mas, obviamente, que o respeito como senador da República. Como é que é a alimentação? Como é que é o almoço na casa de Simone Tebet no domingo? Quem cozinha, senadora? Bom, aqui em casa é o contrário. No sábado é que eu não tenho ninguém.
Então, cada hora um esquenta o que sobra o que sobrou na geladeira ou pedimos alguma coisa. Eu, particularmente, gosto de cozinhar, então eu não tenho problema de ir para a cozinha, né? O problema é a bagunça que fica. A sorte que a única coisa que meu marido sabe fazer, porque eu acho que ele não dá conta nem mais de trocar uma lâmpada, é lavar louça. Então, ele adora lavar louça. Para ele é uma terapia. Ele fala que é uma terapia, parece que os problemas estão indo pelo ralo junto com a água suja. Falo que bom, porque é a única coisa da cozinha que eu não gosto de fazer. Eu gosto de organizar a cozinha, eu gosto de arrumar as coisas nos seus devidos lugares, adoro arrumar armário. Também, para mim, é uma terapia organizar o meu armário, o armário das minhas filhas. Sei lavar a roupa, inclusive na mão, se for necessário, mas tem duas coisas que eu não sei fazer dentro de casa. Eu não sei passar roupa, eu passo de um lado, do outro lado a camisa ficou amassada, e detesto lavar louça. Então, a gente se vira aqui, comemos muito simples, eu gosto muito de massa, meu marido e a minha filha mais nova gostam muito de carne, e a minha filha vegana, tadinha, tem que se virar, porque eu sei fazer o básico, né, da culinária vegana. Então, ela improvisa. Hoje em dia está bem mais fácil também, você compra até no supermercado as coisas veganas, né, à base de soja, e assim a gente vai levando. O que a senhora faz em casa? A senhora gosta de ver seriado, filme? Quando eu estou em casa, eu gosto do silêncio, né? Eu gosto do silêncio do meu quarto. Eu acho que falo que o meu quarto é o meu casulo. É uma forma que eu tenho de repor as minhas energias, e segunda-feira está pronta para o embate, para o que der e vier. Eu já acordo segunda-feira com aquele friozinho na barriga, aquela sensação de aperto no coração, porque eu sei que há um problema, há problemas enormes no Brasil, e a gente tem que ser parte da solução como senadora da República. E isso me dá, acho que eu reponho as minhas energias no silêncio do meu quarto. Então, assim, eu sempre leio, eu gosto muito de ler. Eu trago o trabalho para dentro do quarto também, eu sempre trago minhas anotações, aquilo que eu preciso me preparar para segunda-feira, e gosto muito de assistir filme. Particularmente, eu vou confessar, porque eu sei que se eu falar alguma coisa que eu estiver mentindo, as minhas filhas vão negar, mas eu não tenho muita paciência para seriados, porque essa coisa de ficar esperando o ano seguinte a segunda temporada, ou eu vejo filmes cujas temporadas já aconteceram, ou seja, eu tenho todas as temporadas prontas, ou eu prefiro não assistir. E mesmo quando estou vendo os filmes que têm mais de uma temporada, o controle remoto está sempre na minha mão esquerda, eu sou canhota. Então, eu fico lá assim, eu falo que eu assisto 2, 3 capítulos em um só, porque eu vou acelerando, assim, olha, de tal forma que um episódio de 50 minutos eu vejo em 30. Sempre estou ali perdendo algumas coisas, eu tenho, assim, aquela coisa de entender rapidamente o que está acontecendo no contexto, e até por falta de tempo também, me manter atualizada, né? Mas esse é um defeito que eu preciso corrigir, né? A senhora falou que gosta de ler, né? Que tipo de leitura que a senhora faz? A senhora coloca nas redes sociais algumas frases motivacionais com escritores brasileiros, mas também alguns internacionais, por exemplo, Fernando Pessoa, né? Como é que é essa relação da senhora com a leitura, com a poesia? Bom, poesia, né? Falou tudo. Poesia, para mim, é algo que me transcende. Assim. Com uma única frase, eu começo eu transformo uma única frase de Fernando Pessoa, Mário Quintana, Carlos Drummond, de repente, num discurso. Então, eu começo, a partir daquilo, a projetar aquilo que foi escrito, às vezes, no século passado, há 30, 40, 50 anos atrás, para o momento atual e jogar para aquilo que nós estamos vivenciando. Eu gosto muito de poesia e eu leio praticamente de tudo, não tenho preferência. Eu evito, nos meus momentos de tranquilidade, de ler livros técnicos jurídicos, que é a minha área. Né? Isso eu deixo para o meu dia a dia, onde a gente às vezes tem que folhear, ler algum capítulo, ler algumas páginas relacionadas ao direito, porque eu fui presidente da CCJ, no Senado eu primo muito por essa questão da legislação, do processo legislativo como um todo. Então, quando eu estou agora na minha vida privada, eu leio não só poesia, mas livros também atuais, especialmente sociologia, livros relacionados à democracia, né, a esse momento de retrocessos que a gente percebe em alguns países democráticos. Então, assim, não tenho... Eu procuro linkar os meus livros, os que eu gosto, com aquilo que também, de alguma forma, eu estou precisando me atualizar. Se a senhora pudesse indicar um livro para quem está escutando o podcast, um livro que é essencial para que a gente leia,
Pode ser de poesia, pode ser também mais ligado para essa área de sociologia que a senhora falou, para entender o momento político. Qual o livro que a senhora indicaria? Bom, de poesia, qualquer livro de Fernando Pessoa ou de Mário Quintana, acho que são assim. E no meu estado, particularmente, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender a objetividade e precisão, mas Manuel de Barros ele é reconhecido mundialmente e muitas vezes no Brasil agora que ele está sendo descoberto. Né? Uma única frase dele diz tudo sobre a questão, a relação do homem com ele mesmo, que é com a natureza. Então, qualquer um desses três de poesia. Tem um livro que já faz um tempo que eu li, mas ele é de uma grandeza, salvo engano, chama Ousadia da Esperança, que é um livro muito fácil do Barack Obama. Eu recomendaria esse livro, porque assim, ele é fácil de ser lido, ele fala de idealismo, né? Como é importante você criminalizar a política, mas jamais os políticos, porque há tão grandes estadistas no mundo, e Barack Obama, eu acho que foi uma grande surpresa, uma grande revelação para o mundo enquanto estadista. Obviamente que ele não conseguiu implantar e ser tão feliz, especialmente no segundo mandato como presidente da República, mas ele é um grande entendedor da boa política, da importância da democracia, do diálogo para se avançar no meio no universo de diferentes, né? Então, eu recomendaria assim, esse livro. Já deve ter uns 5 ou 6 anos que ele lançou, Porque as Democracias Morrem. Enfim, eu acho que é o momento que a gente vê tanta discussão, né? A gente tem tantos problemas, Juliana, para resolver pós-pandêmico, na área da desigualdade social, falta de habitação dos projetos que estão paralisados na área da educação e voltar dessas crianças que precisam voltar com qualidade para a sala de aula, ciência e tecnologia precisando avançar muito no Brasil, a gente ainda tendo que ter narrativas equivocadas, defender, se armar, né? Colocar armadura, pegar fortemente o microfone para poder ficar de novo defendendo o fortalecimento das instituições democráticas, a democracia no país. Isso é muito triste. Então, acho que essas leituras, lembrar o que foi 64, né, o que significou um AI-5, que as pessoas não têm essa memória, porque são novos. Eu ainda tenho, e olha que eu tenho 51 anos de idade, e tenho essa memória ainda da minha adolescência. Então, há toda uma geração como a sua que só ouviram falar. Então, acho que a leitura em torno disso, até para que o eleitor, o brasileiro, saiba do que significa e fazer, obviamente, que as suas escolhas livres. Eu acho que a gente vai precisar rememorar, através dos livros e da história, o que significou esse momento tão triste, essa página tão triste da história brasileira. Uma pausa rápida aqui para falar que os nomes dos livros estão na descrição do podcast. Os livros são A Audácia da Esperança, de Barack Obama, e o best-seller Como as Democracias Morrem. Já que a senhora entrou nessa questão da política mesmo, eu gostaria que a senhora falasse, a senhora acha que falta sensibilidade na política e que mais mulheres ocupando cadeiras no parlamento, por exemplo, não só no Congresso Nacional, mas também nas assembleias legislativas, isso mudaria o olhar sobre a política? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que está sobrando pragmatismo e faltando idealismo. Mas não é o idealismo que esteja no coração do homem público, da mulher pública. Ele até está ali, mas ele está ali muito escondidinho. As pessoas têm acho que ficam um pouco acanhadas, envergonhadas de falar de valores, de sentimentos, e nós não podemos, isso não pode, isso tem que ser verbalizado. Eu acho que os discursos estão muito pragmáticos e objetivos e está faltando, até por nossa parte, eu mesma, que sempre gostei de fazer discursos mais emotivos, emocionais, eu, na correria do tempo no Senado, comecei a deixar. Eu falava assim, as pessoas parecem que não querem ouvir isso, eu vou deixar de falar sobre isso. E quando eu fui candidata à presidência do Senado, eu fiz um discurso onde eu comecei citando, inclusive, Fernando Pessoa, né? Navegar é preciso, viver não é preciso, que também era uma frase muito falada por Ulisses Guimarães, e fui explicar o que é isso, né? Viver
na omissão, viver com a covardia, viver sem coragem. Não é preciso, o que é preciso é navegar, é ter coragem de enfrentar as turbulências, especialmente quando o momento mais exige. E quando eu fiz toda essa introdução do meu discurso, que foi um discurso onde metade foi esse discurso mais emotivo, quando eu desci, eu vi os senadores me cumprimentando, eu vi nas redes sociais as pessoas falando assim, é disso que nós estamos precisando. E eu acho que a gente precisa voltar aqueles grandes discursos. Discurso não enche barriga, discurso não coloca comida na mesa do povo brasileiro, discurso mais emotivo. Quem disse que não? Se a gente tocar o coração dos homens públicos de que o caminho está errado, de que o caminho é outro, de que a gente tem que sim voltar a falar de que a nossa bandeira é a bandeira da justiça social, de que o combate à desigualdade social tem que ser a prioridade número 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 do gestor e de quem faz política pública, motivando as pessoas a voltar a olhar para aquele que mais precisa. Eu acho que isso pode sim fazer a diferença. Estão faltando estadistas que possam estar nos motivando, como Mário Covas, Ulisses Guimarães, ou mesmo até algumas palavras assertivas na hora certa, como canalhas, 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 gritado em determinado momento por Tancredo Neves. Eu acho que esses momentos são momentos decisivos, que fazem história e mudam a história. E a gente não precisa ter medo de invocá-los ou de fazê-los nós mesmos, com o nosso jeito de ser. E, obviamente, que nesse momento a presença da mulher na política ela é decisiva. É o olhar sensível, diferenciado para as políticas sociais, sem, obviamente, esquecer que mulher entende de tudo. Mulher, ela visa o social, mas para fazer o social é preciso de dinheiro. Então, mulher entende sim de economia, fala de direito, fala de política na sua essência e na sua inteireza. Dentro do Congresso Nacional, a senhora já encontrou algum obstáculo por ser mulher? Na política, a todo momento, né? Mesmo quando eu fui candidata à presidência do Senado, de forma velada, alguns colegas comentaram que havia nos bastidores, mas essa menina, né? Havia, assim, de uma certa forma, esse questionamento. Não é à toa, eu, depois de quase 190 anos de existência do Senado Federal, a primeira mulher a presidir a comissão que era considerada eminentemente masculina. Imagina, a Comissão de Constituição e Justiça fala de segurança pública. Como que vai entender? Espera aí, né? Eu venho de um estado de fronteira, onde mais da metade das drogas e das armas passam pelo meu estado de Mato Grosso antes de chegar em Rio, São Paulo e nos grandes centros brasileiros. Eu, desde pequena, convivo com essa realidade. Eu fiz direito, fiz mestrado e dou aula e dei aula de direito público. Então, mulher entende sim de direito, entende sim de segurança pública, entende sim de economia. Então, foi preciso quase 200 anos de história no Senado Federal para ter uma mulher presidindo essa comissão, da mesma forma, sendo candidata à presidência do Senado. Então, nós temos a unidade em relação a uma pauta que é muito cara para nós, que é o combate à violência contra a mulher. Nesse ponto, nós só temos a agradecer os deputados e senadores, é praticamente unânime, não há preconceito em relação a isso, ao contrário, eles vêm para serem autores de projetos, para relatarem projetos, mas quando a gente fala de empoderamento da mulher, significa que eles, de alguma forma, vão perder um pouco de espaço. Então, a gente ainda tem, por parte da minoria, é importante dizer, não é a maioria, mas a gente tem ainda, por parte de uma minoria, uma certa resistência. Eu tenho visto muitas entrevistas e especulações falando que a senhora pode sim ser uma terceira via aí para a presidência da República, mas muito mais do que saber se a senhora quer sair realmente à presidência da República. Eu queria que a senhora comentasse, a senhora um dia pensou que o nome da senhora seria colocado como uma possível candidata à presidência da República? Juliana, quando eu vi circular assim, essa notícia e mesmo dentro do partido, pessoas cogitarem meu nome, eu fiz essa mesma pergunta para mim, com toda a humildade, porque assim, uma menina que veio do interior de um estado, que nunca teve pretensão de entrar na vida pública, que teve o grande sonho sempre, né? Eu tinha, no primeiro momento, a ideia de ser promotora de justiça e me identifiquei, falo que a minha alma ela está dentro da sala de aula, que me identifiquei com a cátedra, como me tornou, ser professora me tornou mais generosa, me tornou mais altruísta, aquela vontade de colocar tudo que eu sei, o pouco que eu sei,
né, na mente da juventude brasileira, da juventude de Mato Grosso do Sul. E aí, quando eu olho tudo isso e vejo onde eu cheguei, mesmo sem ter projetado isso, me dá uma sensação hoje, assim, de que eu estou no lugar certo, cumprindo uma missão para o meu estado, para o meu país, e uma grande responsabilidade de que não posso errar. Não posso errar porque somos poucas mulheres na vida pública, não posso errar porque eu tenho sim uma responsabilidade com a memória do meu pai, e não posso errar em função de ter que deixar um futuro mais digno para a juventude brasileira. Então, de alguma forma, eu já me sinto 100% realizada. Então, o fato de meu nome circular como uma possível candidata, pré-candidata, dentro do que é considerado ainda hoje o maior partido do Brasil, que é um partido municipalista, que tem o maior número de prefeitos, de vice-prefeitos, de vereadores, reconhecido nacionalmente como um partido tão importante. Afinal, não é um partido que foi constituído agora, foi um partido que lá atrás abrigou todas as correntes ideológicas, no momento em que os partidos foram todos fechados. Ele, como grande partido de centro, é ainda o partido de Ulisses Guimarães, de Tancredo Neves, Mário Covas esteve no nosso partido, Fernando Henrique esteve no nosso partido, José Sarney, nós tivemos Itamar Franco, praticamente 4 ou 5 ex-presidentes da República estiveram no MDB, Itamar Franco, Michel Temer, Sarney, Fernando Henrique. Então, não é qualquer coisa, né? De qualquer forma, o importante é o seguinte, Juliana, nós estamos vivendo um momento muito delicado da história do país. Eu comungo da mesma tese de grandes colegas meus. Não é hora de voltar para trás, nem continuar com o presente. É hora de projetar um futuro com nova candidatura. Eu caminho com a terceira via. Quem quer que seja o nome dessa terceira via, lá estarei eu apoiando. É óbvio que agora é hora de falar só de projeto, não é hora de falar de nomes. Nós temos uma epidemia para resolver. Alguns nomes vão ser colocados como possíveis terceiras vias. O importante é que lá na frente todos esses nomes tenham a capacidade de perceber a importância do momento e se afunilar em cima de 2, talvez, no máximo 2 ou 3 nomes, para que possamos levar a terceira via para o segundo turno. Mas seria um sonho, né, senadora, ser presidente do Brasil? Juliana, eu sonho com um Brasil muito diferente do que nós temos hoje. É um Brasil que fale menos de números e fale mais de gente. Um Brasil que tenha mais empatia pela dor de mães e de filhos que perderam seus entes queridos. Um partido que tenha um presidente da República que, no momento em que estamos falando de pandemia sanitária, visite os hospitais. Um momento em que nós temos uma legião de miseráveis, 12 milhões de brasileiros saíram agora em menos de um ano da linha da pobreza e foram para a linha da miserabilidade, apresente um projeto imediato, não a médio e longo prazo, de equilíbrio social, de repor essas pessoas no mercado de trabalho. Eu sonho realmente com um país muito diferente do nosso, em que veja a força da mulher brasileira e garanta a ela minimamente uma casa própria para ela abrigar os seus filhos, né? Então, é um país muito diferente. Então, eu não sonho com nomes, eu não sonho com presidência da República. Eu sonho com um presidente da República, seja qual for o nome e sobrenome dele, que possa estar pensando de forma humana de como fazer com que um país tão rico como o Brasil se transforme, garanta ao seu povo igual riqueza. Então, é com isso que eu sonho hoje. Eu confesso assim que não me vejo hoje candidata, eu me vejo aliada a grandes nomes num projeto muito diferente do projeto que eu vejo hoje na área econômica e na área social. A senhora avalia que a pandemia vai mudar o jeito de fazer política? E eu queria também que, já que a senhora se encaminhasse para o final, deixando uma mensagem para quem está ouvindo o podcast, como será o Brasil no pós-pandemia, a senhora avalia? Juliana, para que o Brasil pós-pandemia mude e seja o Brasil que nós queremos que sejamos, e nós temos condições de ser imediatamente, é preciso apenas uma coisa agora, que os políticos de bem, os políticos de centro, ou centro-esquerda ou centro-direita, se unam. A palavra é união e diálogo. Com união e diálogo, o centro democrático, que representa, inclusive, a vontade da maioria da população brasileira,
que não quer nem o passado e nem o presente, mas quer um futuro digno, que esse centro democrático unido possa se mobilizar. Se ele se mobilizar, eu tenho certeza que nós sairemos melhores e maiores dessa pandemia e que nós podemos sair o mais rápido possível, sim, ainda este ano, ainda até o final desse ano, repondo aquilo que perdemos, no que se refere à geração de emprego, no que se refere à renda da classe média, que também caiu, no que se refere à recuperação das políticas sociais que ficaram estagnadas, especialmente no que se refere à qualidade do ensino. Que nesse segundo semestre nós possamos, num grande esforço, não só em colocar as crianças dentro da sala de aula, mas repor todo aquele conteúdo que ela perdeu para que em 2022 nós possamos voltar a caminhar com o pé direito. A gente tem eleição no ano que vem, né? Eleição garantida no final do ano que vem, né? Não há a menor possibilidade disso acontecer, ou seja, de não termos eleição em 2022. Teremos eleições em 2022 porque nós estamos prontos para defender a democracia brasileira. O Congresso Nacional não será fechado novamente. As portas do Congresso Nacional continuarão abertas. O Poder Judiciário estará conosco nessa, embora independência, nessa harmonia. As instituições, ao contrário, com essas falas equivocadas, tortas e torpes de minorias e das autoridades máximas desse governo, só fortaleceram as instituições democráticas. As instituições democráticas estão preparadas, estão com os instrumentos que a Constituição dispõe, prontos para serem usados na defesa da democracia. É mais fácil não termos condições de nos unir em relação a pautas que consideramos relevantes, mas a soberania popular vai se fazer presente e nós estaremos em 2022 prontos para receber o resultado das urnas, sejam eles quais forem. O Lado B de Brasília conversou com a senadora Simone Tebet, que pediu aí união e diálogo para o fortalecimento da democracia no Brasil. Eu sou Juliana Martins e volto em breve com mais um episódio.